Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. E hoje nós estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Templo Monte Sião, templo pastoreado pelo pastor Paulo Neves. E hoje nós estamos aqui no nosso núcleo de professores online. E desde já nós queremos convidar você para estar conosco, para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, que nós estaremos estudando no domingo. Então, hoje nós estamos aqui para dar um suporte para os nossos professores, coordenadores, com relação à nossa lição de domingo. Então, nós pedimos que você, desde já, compartilhe essa live, esteja conosco, curtindo, comentando, mandando a sua dúvida e participando conosco. Não deixe de participar. Se você conhece algum aluno da Escola Dominical, mande aí para ele, compartilhe com ele, para que ele também assista, um professor, um coordenador, e vamos juntos, então, aprender mais um pouco da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Então, vamos lá, meus irmãos, pegue aí a sua revista, a revista da Escola Bíblica Dominical, Gênesis, o livro dos começos. Essa é a lição que nós estamos estudando e hoje nós vamos então aí ver a lição de número 8. Você, aluno da Escola Dominical, está aqui conosco a aluna da Rosa de Saron, a irmã Cláudia, não é? Se você quiser, você também pode estar aqui conosco ao vivo, participando, também tirando a sua dúvida, fazendo a sua pergunta, e para nós juntos estarmos aí aprendendo a palavra de Deus. Meus irmãos, como nós sabemos, a nossa lição, cada segunda-feira, o nosso encontro, na segunda-feira, ele está dividido em duas partes. A primeira, nós temos aí uma média de 30 a 35 minutos, que nós trazemos um resumo, né, da lição do domingo próximo. E o segundo momento, o segundo ato desse trabalho, desse projeto, é um bate-papo que nós temos, né, Evandro, com os coordenadores, com os professores, trazendo orientações, trazendo dicas acerca da escola dominical. E aí, com certeza, vai poder estar ajudando você, ajudando a sua escola bíblica dominical. E da onde você estiver nos assistindo, mande uma mensagem. Olha, eu sou pastor aqui da igreja tal, ou eu sou coordenador aqui da igreja tal, eu sou aluno da classe tal. Então, se identifique aí, mande uma mensagem que é para a gente estar aí se conectando com você, mandando um abraço. Se você quiser oração também, mande seu pedido de oração, que nós estaremos aí no final orando por você. Então vamos lá, já pegaram aí a sua revista, já pegaram aí a sua Bíblia, seu bloco de anotação, sua caneta, vamos lá. O assunto da lição de hoje é Gênesis 12 e 13, Abraão, o pai da fé. Texto áureo: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, 1. Trata do chamado de Abraão. Verdade prática: a fé de Abraão resultou numa jornada que mudou a história do mundo. Então, olha só, a fé de Abraão teve um impacto não só na vida dele, não é, Evandro? Na família dele, mas no mundo todo. Então, aí já é algo relevante para a gente ter muito cuidado com relação à nossa atitude, à nossa fé, né? Os nossos atos, que eles ou podem ajudar, não é? E ter um grande impacto, tanto positivamente quanto negativamente. Então, vamos lá, a gente vai para o primeiro ponto aí. Olha só, o primeiro ponto da nossa lição, a gente vai tratar sobre o chamado do Abraão. E a gente vai falar 3 tópicos: rompendo com o passado, o segundo, um futuro desconhecido, e o terceiro, uma caminhada de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Gênesis 12, 1, rompendo com o passado. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, esse é o versículo 1 do capítulo 12, que trata justamente do chamado de Abraão, quando Deus se revela para Abraão, quando Deus traz a palavra para Abraão. Então, queridos,
há alguns pontos aqui interessantes que nós queremos compartilhar com você, e você, professor, vai estar compartilhando também com seus alunos no domingo. O primeiro deles é: Deus chama Abraão do meio da idolatria, quando se encontrava em Ur dos Caldeus, uma cidade dedicada a Naná, o deus da lua. Então, olha o contexto histórico, né? Abraão, filho de Terá, encontrava-se nessa cidade, nessa localidade, né, em Ur dos Caldeus, que era uma cidade dedicada a esse Deus, o Deus da lua. Então ele estava envolto à idolatria, ele estava envolto em pessoas que não conheciam a Deus, inclusive Abraão também não conhecia a Deus, porque estava no meio dessa idolatria. Então, olha o contexto, né, aonde Deus se manifesta para Abraão, para então chamar Abraão para uma grande missão, para uma missão de fé. E segundo, nós precisamos entender com esse chamado de Abraão e o contexto onde ele estava inserido, é que a salvação, ela vem porque Deus, em sua graça, chama o pecador, o qual responde pela fé. Então, Deus, ele traz a salvação para o ser humano, não é pelos seus atos de bondade, não é porque ele é bom. Olha, Abraão estava no meio de um contexto, né, histórico, voltado para a idolatria, mas mesmo assim Deus se revela e chama. Né? Então, não era porque Abraão era bonzinho, é porque aprove a Deus chamar. E aí Abraão, pela fé, ele responde a esse chamado. Então a gente precisa entender isso. Em terceiro lugar, foi um convite ao rompimento e à mudança. Então Deus convida, quando chama Abraão, isso é um convite para romper os laços com pecados, os laços da vida passada, da vida velha, da vida de pecado, não importa. Todo chamado de Deus é um convite para nós rompermos isso, deixar o passado, né, e termos uma nova vida, mudarmos a nossa vida velha e termos uma vida nova. Então, esse chamado de Deus para Abraão foi para romper com o seu passado, para deixar aquele passado de idolatria, aquela vida que ele levava, para levar uma outra vida. E isso se aplica a todos nós também, quando somos chamados por Deus, né, Evandro? Quando nós somos chamados, a gente também precisa romper com o passado. Verdade, precisa romper velhas tradições, né? Deixar de lado velhas tradições que não agradam a Deus, e isso traz um impacto muito grande para a vida da pessoa, né? Não é fácil. Exato, não é fácil, é difícil, é doloroso, mas nós precisamos romper isso e deixar que a mudança aconteça na nossa vida. Olha, não existe idade para Deus usar em suas mãos, nós chamamos do primeiro tópico. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos, pastor. Então, não existe um chamado. Às vezes a pessoa, não, estou muito idosa, né, para servir a Deus. Não existe uma idade limite. Qualquer momento que Deus nos chama é o momento exato, é o tempo de Deus para nós atendermos esse chamado e, pela fé, seguirmos nessa mudança, rompendo com os laços, com as tradições, com os paradigmas e vivermos uma nova vida que Deus tem para nós. Outro ponto interessante desse primeiro tópico é que ninguém avança para o amanhã sem deixar o ontem. Então, você pode estar compartilhando na sua escola dominical com o seu aluno que não tem como nós experimentarmos o novo se nós continuarmos no velho, né, irmã Sidnilza? Nós precisamos abandonar a vida velha para vivermos uma nova vida. Ou seja, precisamos deixar o passado, deixar o ontem para nós vivermos o hoje, aquilo que Deus tem para nós. E por fim, esse primeiro tópico, a gente precisa entender que muitos ainda estão algemados no passado. Muita gente, talvez muitos alunos, talvez você conheça alguma pessoa que ainda está algemada ao seu passado velho. Então, aí há um problema, que quando nós estamos algemados ao passado, não tem como nós vivermos o novo. Então, a gente precisa deixar Deus quebrar essas cadeias, as cadeias do passado, romper o passado e atender o chamado de Deus pela fé e viver o novo, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Bom, esse foi o primeiro ponto. Então vamos lá para o segundo ponto. Se você tiver dúvida, você já pode estar mandando aí, que nós vamos estar tirando as suas dúvidas também. O segundo ponto é um futuro desconhecido. Ainda
com relação ao chamado de Abraão. Olha o versículo que diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então é um futuro que ele não conhecia, não é? Ele não sabia para onde ir, ele não sabia como e por quê, mas ele resolveu, pela fé, confiar no Senhor e atender esse chamado. Olha só, eu destaquei alguns pontos interessantes, que é para nós estarmos compartilhando com você e você compartilhando com o seu aluno e talvez aí acrescentando nos seus estudos. Primeiro, você sairia da sua terra natal, né? Você pode indagar os seus alunos, do meio da sua família, do meio dos teus parentes, você teria essa coragem, né? Você teria essa coragem de abandonar tudo, de romper tudo e sair em direção a um destino que Deus haveria de determinar, como fez com Abraão, não é? Talvez você não teria essa coragem, não é? Talvez eu não tenha essa coragem, né? Porque às vezes a gente está estabilizado, a gente está estruturado num determinado lugar, e quando tu sai é sempre um risco. Sai da zona de conforto da pessoa, né? Exato, é sempre um perigo muito grande. Então é muito bom quando a gente já conhece, quando a gente está instalado, é mais fácil, é o nosso ponto, né, de segurança, de conforto. Mas Abraão, ele fez isso, né? Ele não tinha um mapa dizendo, olha, tu vai sair daqui e o ponto final é esse, né? O destino que Deus tem é esse daqui, está aqui o ponto final. Não, ele saiu, ele atende ao chamado, mas não sabia para onde ia, não sabia onde ia chegar, como ia chegar. Então, isso é fé, irmão, nós precisamos entender isso, né? Então, o futuro era desconhecido. Então, quando o nosso destino, a gente precisa entender isso daqui, quando o nosso destino depende de Deus, aí nós estamos em boas mãos, porque quando depende de nós é sempre um risco, né? Porque nós não temos o controle, nós não sabemos, não conhecemos o futuro, não sabemos de tudo. Então, quando o nosso destino está na mão de Deus, depende dele, fique tranquilo, descanse, porque Deus vai cuidar de tudo, Deus vai cuidar de você. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa o seu destino nas mãos de Deus. Outra coisa interessante também é que Abraão não sabia para onde ia. Ele não tinha ideia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele estava indo. Isso é importante. Ele não sabia o caminho, ele não sabia o destino, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele tinha essa certeza, ele teve essa fé, essa confiança em Deus. E aí, para nós finalizarmos o segundo ponto, a gente precisa entender que todos nós, também, a exemplo de Abraão, estamos caminhando para um futuro desconhecido. Como eu falei, nós não conhecemos a nossa vida, nós não sabemos o nosso destino, o nosso futuro, mas a questão não é conhecer. A questão é se você confia em Deus ou não. Então você aproveita esse momento para fortalecer a fé do seu aluno, a confiança no seu aluno, que uns confiam em carros, confiam na sua força, confiam no seu braço, mas nós precisamos confiar no Senhor. E essa é a questão aqui, a confiança. Todos nós estamos caminhando para esse futuro desconhecido, mas a diferença ou a questão é, você confia em Deus, seu aluno confia em Deus, precisamos confiar em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá para o terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto, uma caminhada de fé. Você pode grifar, você pode riscar sua revista, fazer observação aí do lado, para no domingo estar aí conversando com o seu aluno. Olha, não diz assim, né? E desse ponto eu destaquei alguns pontos aí que é interessante. Nessa caminhada de fé que Abraão teve, deixou o conforto, deixou a família, rompeu as tradições, rompeu com a idolatria, segue, não é, pela fé, acreditando em Deus, e aí nós chegamos então na caminhada de fé de Abraão. Primeiro, Abraão partiu obedecendo a ordem de Deus. Olha que ponto interessante, não é? Ele partiu, não foi de qualquer maneira, ele estava sobre uma ordem, uma determinação. Aí há um ponto importante que nós não podemos, Evandro,
Luzenildo, fazer as coisas da nossa cabeça. Ele acreditou, confiou e partiu porque ele estava sobre a ordem de Deus. Que garantia ele tinha? Nenhuma. Aos olhos humanos, não tinha nenhuma garantia. Era algo que ele precisava realmente da fé, precisava acreditar, porque não tinha uma garantia para ele, mas isso é a fé. Fé é crer na palavra de Deus e no seu caráter. Deus é fiel, Deus nunca abandonou o seu povo, então nós precisamos ter fé e acreditar nisso. Não precisamos de garantia, isso é fé, nós acreditamos pela fé. E aí, eu deixo um questionamento aqui. Quer caminhar com Deus? O único método é a fé. Então, olha só, para nós caminharmos com Deus, nós só precisamos da fé. Não precisa pagar, não precisa de recursos financeiros, unicamente, o único método, a única exigência é a fé em Deus. A gente vê a fé de Abraão como uma forma de fidelidade, né? Deus podia contar com Abraão naquele momento, porque tudo que Deus falava, Abraão fazia. Até lá na frente, quando ele pede o próprio filho, né, de Abraão, e aí o que os professores podem fazer para exercitar mais a capacidade dos alunos até mesmo sobre o significado da palavra fé, que a gente vai enxergar lá na Bíblia uma palavra pequena, mas com uma gama de significados grandes. E nesse sentido aí de Abraão, é como uma fidelidade, né? Exato, é a fidelidade mesmo, né? De obedecer a Deus. Então, você precisa passar isso para o seu aluno, a fé é a fidelidade. Olha, filho de Abraão é quem tem a mesma fé e não o mesmo sangue, né? Às vezes a pessoa se gloria, né, porque é da descendência de Abraão, é filho de Abraão. Os fariseus, eles pensavam assim, não, nós somos filhos de Abraão, mas Jesus falou, não, olha, filho de Abraão é quem tem a mesma fé. Então, nós somos enxertados, né, somos beneficiados por Deus no sacrifício que Cristo fez através da fé. Então, quando nós temos fé, nós somos considerados filhos de Abraão. Então, a salvação, aí é o ponto máximo aqui desse tópico, a salvação não vem pelas obras que fazemos, mas pela fé na obra que Deus fez por nós em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse é o primeiro ponto, tá bom? E a gente vai passar para o segundo ponto. Nosso dirigente, o diácono Evandro, pastor Luzenildo. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, você que é coordenador, pastor, que tem o seu envolvimento na obra do Senhor através do ensinamento da palavra do nosso Deus. Sempre é gratificante quando nós aprendemos a palavra do nosso Deus, e a nossa EBD inovadora, e é um momento onde a gente tem para aprender um pouco mais juntamente com os obreiros, com os nossos coordenadores, com as novas estratégias que é para exatamente ser utilizada na nossa escola bíblica dominical, para que nós tenhamos um crescimento não somente quantitativo, mas um crescimento qualitativo, tudo pautado dentro da palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, e nós, como foi bem enfatizado pelo nosso pastor Paulo, o começo, a trajetória da vida de Abraão, ela é marcada por renúncias, e na verdade, meus irmãos, é sempre bom enfatizar aos alunos que precisamos renunciar sempre a alguma coisa, para que nós possamos alcançar os benefícios a qual o Senhor Deus ele tem para a nossa vida, para a nossa família, durante a trajetória de nossa vida. E o nosso segundo ponto aqui são as promessas de Deus a Abraão. A gente olha num Deus do impossível, porque na verdade meus irmãos, professores, coordenadores, o homem de Deus, quando ele é chamado, primeiramente,
ele tem que ter fé, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Isso marcou, como muito bem caracterizou o nosso dirigente, essas duas palavrinhas aqui, mas de uma grande relevância para o mundo cristão. E quando nós deparamos exatamente com Abraão e a promessa que Deus ele vem fazendo a ele, e essa promessa interessante, professores, coordenadores, que ela tem uma relevância muito grande pelo fato de alcançar toda a humanidade, todos os povos, através de um homem que por meio da fé vai alcançar famílias, vidas. E hoje eu e você, é muito importante colocarmos sempre isso para os nossos alunos, nessa questão de fazer uma autoaplicação, que assim como Deus ele prometeu a Abraão, ele tem promessas para a nossa vida. E aqui o Senhor Deus ele diz que ele iria formar de Abraão fazer dele uma grande nação. Eu olho aqui, meu dirigente, meu pastor Paulo, aqui a ação sobrenatural de Deus, quando Deus ele faz essa promessa a Abraão. Como é que um homem de 75 anos e uma esposa, meu irmão Evandro, estéril, pode, dos seus lombos, sair uma grande nação? E isso a gente pode colocar aos nossos alunos, que isso só pode ser obra deliberada de um grande arquiteto, de um grande criador, que quando ele faz as suas promessas, ele cumpre. E aqui em Abraão, ele falou a primeira promessa das promessas que eles têm, e essas são mais relevantes, a qual está mencionado aqui no nosso subtópico primeiro, que é uma grande nação. O subtópico segundo é um grande nome, e o subtópico terceiro que é uma grande bênção. Então, é pautado exatamente dentro desse parâmetro aqui, que nós enfatizamos um Deus que chama um homem para um local que ele nem sabia aonde ele estava, mas ele seguiu pela fé. Isso porque ele confiou em Deus, e essa promessa, ele confiou na promessa de Deus, e através disso, a Sara, mesmo estéril, o Senhor Jesus ele abriu a sua madre e proporcionou a bênção de nascer um filho, e através desse filho Deus ele vai estender a nação de Israel, o povo de Israel, e até chegasse até nós. A gente olha quando Deus ele chama Abraão, ele manda ele olhar para o céu e contemplar as estrelas, contar se ele poderia contar até mesmo as estrelas do céu. E ele sai da sua tenda e olha e observa, creio eu que no coração dele, mas como pode ser isso? Mas ele confiou em Deus, que Deus ele é poderoso para fazer essa promessa, a qual ele designou-se em seu coração. O nosso segundo subtópico aqui é um grande nome aqui: e te engrandecerei o nome. A gente e é sempre bom a gente fazer boas pesquisas concernente a esses ensinamentos a qual o Senhor traz, principalmente no que diz respeito a grandes homens que surgiram sobre a face da terra. E a gente olha, e homens que fizeram seu nome, a gente olha aqui para Abraão. Abraão, ele é o mentor que através da sua fé surgiu as 3 maiores religiões mundiais que existe no mundo. E quem é que faz isso? Você pode até perguntar para os seus alunos. Somente Deus. Já diferente, meus irmãos, diferente o que aconteceu lá em Babel, que o ajuntamento deles ali para querer engrandecer o seu próprio nome por conta própria,
não de uma obra deliberada do Criador, porque não era a vontade de Deus, mas quando a vontade de Deus, ela prevalece, o nome, ele é engrandecido sobre a face da terra. Então, dentro desse segundo ponto de engrandecimento do nome, a gente vai dimensionar o nome de Abraão sobre todas a parte das escrituras, até mesmo dentro das religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, ele vai proferir o nome de Abraão, mas exatamente pelo quesito que ele teve, que foi a fé em quem? Em Deus que é poderoso para cumprir aquilo que ele determina, aquele que ele fala aos seus servos, à sua serva, e ele é poderoso para cumprir. Então, eu observo aqui, meus irmãos, me faz lembrar uma promessa que o Senhor Jesus, ele fez para os discípulos. Então, tudo isso aqui, meus irmãos, a gente vai aprender no subponto 3, a questão está pautada na base da obediência. Quando o Senhor Jesus disse, esse que sobre vós envia a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém. Aqui está um quesito no que diz respeito à ordenança do Senhor, à obediência à sua palavra e consequentemente, a promessa de Deus, ela vai alcançar a vida daquele que crê no Senhor Jesus e na sua palavra. O terceiro subponto, meus irmãos, se tu uma bênção. Olha aí, até hoje pessoas dentro e fora de Israel dizem, Deus te abençoe como fez com Abraão. Então a gente olha e dimensiona a questão da bênção de Deus sobre a nossa vida. E essa bênção de Deus que o Senhor, ele alcança-nos com essa bênção, é exatamente para que a nossa família seja abençoada e também outras pessoas também alcance a bênção de Deus. Então, o maior propósito de Deus dentro dessa questão de dizer, olha, ser uma bênção para que tu possa abençoar outras vidas, para que tu possa abençoar a tua família através da bênção que eu te der. Então, não retendo só para nós aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aqui, assim como Abraão, ele não reteve somente para ele, mas a bênção de Deus na vida dele, ela estendeu-se e até chegou até nós, irmãos. A gente pode dimensionar essa característica da bênção de Deus. Olha aqui, e dito que nada menos do que todas as famílias da terra seriam beneficiadas através de Abraão. Então é bom a gente enfatizar essa questão aqui, que através dessa renúncia que ele teve no começo, de abandonar a idolatria, de abandonar tudo aquilo que o prendia ali em Ur dos Caldeus, até mesmo o conforto, a zona de conforto, e através disso, irmãos, a bênção de Deus, ela alcançou ele, e consequentemente alcançou a vida de outras pessoas, tal qual alcançou a minha vida. Eu me lembro muito bem, só um breve relato aqui, eu já falei na live passada, a questão de como Deus, ele alcançou-me, e através de mim, a minha família também foi alcançada, através dessa bênção de Deus. E isso, irmão, é um milagre vindo da parte do nosso Deus, quando nós paramos para observar quantas promessas Deus tem para a nossa vida, quantas promessas Deus tem para a nossa família. Então, nós devemos parar para observar todo esse parâmetro e ver, assim como Deus, ele chamou Abraão, ele nos chamou, a gente caracteriza-nos como esse homem. Então, que Deus em Cristo, ele possa alcançar, você pode frisar isso para os seus alunos,
a sua vida, a sua família, sempre dando ênfase aos seus alunos, para que os seus alunos também ele ganhem essa motivação também de sair daqui, da sua classe, determinado a abençoar outras vidas, através dessa palavra a qual recebeu no ensinamento da palavra de Deus, concernente o ensino do professor. Então, sempre nesse parâmetro, sempre motivando seus alunos, para que ele também motive outras pessoas, a fim de que essa bênção alcance outras pessoas através da sua palavra. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nós possamos nos apropriar daquilo que Deus ele tem para nós, mas sempre na obediência à sua palavra. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Que bom, irmãos, que maravilha, né? Estamos aí na Escola Bíblica Dominical, Núcleo dos Professores. Então, compartilhe essa live com algum professor que você conheça, com algum aluno, né, que você conheça. Os professores podem estar compartilhando com seus alunos, né, Evandro? Com certeza, é uma boa oportunidade para eles poderem já começarem a observá-lo de domingo, né? E outra, Evandro, que isso daí já vai até fortalecer o debate, não é? Isso. Vai trazer dinamismo para o Isso, debate, com certeza. porque tanto o professor quanto o aluno, Cid, já vai ter uma base da lição do domingo. Né? Então, compartilha com seus alunos, os coordenadores, né, que forem entrando aí com a gente, que forem conhecendo esse projeto, vai compartilhando também, né, com a igreja, com a escola dominical, que o objetivo é nós alcançarmos as EBD. Esse debate ele é importante, pastor, porque às vezes o professor, ele chega e ele vai ler o ponto todinho, e a gente já viu em lives passadas que às vezes tem certos alunos que têm uma dificuldade de assimilação, de concentração. A gente já chegou a ver até alunos que porventura trabalham, por exemplo, no sábado à noite, aí chegam no domingo de manhã, quer vir para a escola, mas aquilo se torna às vezes meio monótono, que às vezes a pessoa acaba cochilando. Então essa live é importante, e seria bom os professores indicarem para os alunos, para justamente isso, quando eles chegarem na aula domingo, eles já tenham aquilo ali na mente, né? E vai facilitar pular até essa etapa de estar lendo aqui, né? É interessante, eu vejo por esse lado aí. E facilita para o próprio professor. Exatamente. Porque o aluno já vai ter uma base. Ele vai ser o mediador do debate ali na classe. Exato. Olha, está conosco aqui, já foi falado, né? O nosso diácono, o obreiro aqui da igreja, o diácono Isaac, está conosco. E tem uns irmãos aqui que estão compartilhando, Cid, né? Que estão conosco aqui. E eles estão mandando mensagem, olha, aprendendo muito, participando aqui com vocês. Joelma Matos, pastor Valdinei, né, está conosco. Quero mandar um abraço também para o pastor lá da Jax 2, André, pastor André da Jax 2, pastor André. E tem já a irmã Marcela Brito, lá da Jax 2, né, que já está dizendo aqui, olha, ótima explicação, que bom. Então, mande mensagem, se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se está interessante. Você pode dar sugestão, não é, Evandro? E a gente vai construindo junto esse núcleo dos professores. Olha, irmãos, e não esquecendo, tá bom, de estar compartilhando com seus alunos. E às vezes, Evandro, um irmão, né, que não participa da IBD porque está doente, né, ou então ele não pode vir por alguma razão, então ele lá na casa dele ele pode estar acompanhando na segunda-feira. Já pegou aula, né? Com certeza. Exato. Então, irmãos, vamos fazer crescer esse núcleo junto, vamos formatar junto aí, e a gente vai, em nome de Jesus, aprendendo mais. Antes de nós irmos para o terceiro ponto da nossa lição, com o nosso dirigente e nosso coordenador também, nós vamos ouvir a Cid aí, né, que eu estou vendo que ela está anotando algumas coisas, né, olha, mande trabalho aí para a Cid, que é para ela anotar. Ela está mandando um abraço aí para vocês, para os irmãos que estão conosco. Compartilhe, irmão, compartilhe, comente, porque assim nós vamos alcançando um número maior de participantes, tá bom? Cid? Então, vamos lá, né? Pedir alguns nomes aí para mandarem à congregação. Nós temos, já foi falado aqui, a Joelma Matos, ela está aprendendo muito, é um projeto muito lindo, ela está junto com o pastor, o irmão Antônio Reis, que estão também juntos aprendendo, né? Esse projeto da Maciel. Temos a Claudete Favacho, que é da Lameira Bittencourt, né? É sua cunhada, não é isso? E
vários outros irmãos chegando aqui, Patrícia Martins, também um projeto muito bom, tá? Sempre no aprendizado. Isso é muito bom para todos nós. Eu quero até, no momento, falar que a nossa classe, a Rosa de Saron, ela obteve assim, um sucesso muito grande domingo passado, porque as nossas alunas elas estão acompanhando. Tem umas que não conseguem teclar, né, mandar mensagem, mas a gente já teve o feedback delas. Isso. Com a lição assistida pelo pastor, pela orientação do nosso coordenador, do nosso professor, e elas nos ajudaram também. Tá? Abraço aí a todos. Olha só, irmãos, um abraço ao pastor Antônio da Maciel, né? Eu acho que é da Maciel. Nós estivemos sábado lá ministrando no evento da família, né? Uniu os casais, a missão com o casal, a missão com jovens e adolescentes. Foi maravilhoso. E eu quero deixar registrado aqui todo o meu carinho a essa amada igreja, né, que confia na gente. Sempre a gente está por lá levando uma palavra. O evento foi maravilhoso. Parabéns lá ao Érica da Missão com o Casal, o irmão Alain da Missão com Jovens e Adolescentes, e o pastor da igreja que estava lá com a pastora, a irmã Adriana Cisa, que está todo apoio. O pastor André aí, né, ele falou que ia compartilhar com os irmãos. Então, meus irmãos, vamos lá para o segundo ponto, o terceiro ponto da nossa lição com o nosso coordenador Evandro. Evandro. O terceiro ponto a gente vai falar sobre o legado de Abraão, né? Legado é aquilo pelo qual você vai ser lembrado, né? Algo de valor material ou imaterial que você vai deixar para alguém. E o legado que a gente pode ter de Abraão aqui, em três subpontos, a gente vai ver aqui que ele foi um levantador de altares. A gente vai ver que ele não foi alguém perfeito, né? Foi alguém perfeito. E também o subponto 3, que fala que ele também foi alguém desapegado. Levantador de altares, imperfeito e desapegado. Esse primeiro ponto aqui, levantador de altares. É interessante que altar é um lugar de sacrifício, como diz a revista aqui, como diz o comentarista, né? Altar é lugar de sacrifício, símbolo de adoração e consagração. Isso mostra que Abraão era um adorador autêntico, tá? Aonde ele passava, eram lugares importantes para ele e ele estava erguendo altares ali. E a palavra altar vem da palavra latina altus, se chamava assim porque era geralmente construída sob elevação, em algumas elevações. E era empregado para sacrifícios e outros oferecimentos. Altar é uma palavra mais que a gente encontra mais no Antigo Testamento, é algo mais que faz parte da primeira aliança. Era um lugar onde eles ofereciam, como a gente já falou aqui, o conceito da palavra altar, eles ofereciam sacrifício. Não era algo propriamente só do povo judeu, como a gente vê aqui em Canaã, haviam divindades variadas, né, como Baal, Micom, Astarote, Moloque. Todos povos, todas essas religiões, eles tinham seus altares. E Abraão sai de Ur com uma carga muito grande de secularismo, né, como a gente pode chamar hoje. Ele tem um conceito religioso que ele resolveu aplicar aquilo ali, e a gente vê que Deus vai tolerando, né, aquela forma de Abraão ver o mundo, a cosmovisão que Abraão tinha naquele tempo. E a gente pode ver que Abraão ergueu 4 altares que são interessantes na vida dele, né? Em Siquém, lá no capítulo 12, versos 6 ao 7 de Gênesis, ele ergueu um altar em Betel, 12, verso 8, ele ergueu um altar em Hebron, 13, verso 18, e ergueu um altar em Moriá, capítulo 22, verso 9. E o que é que isso fala para a gente, né? Se altar é um lugar de sacrifício, um símbolo de adoração, de consagração, o comentarista faz uma observação interessante, que é muito bom para os professores chamarem a atenção de seus alunos, quando ele diz assim, a vida de Abraão, falando no caso da vida de Abraão, foi cheia de altares. A nossa está cheia do quê? O comentarista pergunta, né? Abraão deixava as marcas da sua fé por onde andava. E ele faz uma segunda pergunta: nós fazemos isso também? É importante essas duas perguntas até para um debate, pastor Luzinildo, né? Na classe, já são perguntas bem reflexivas e eles precisam ter essa conscientização
de como está sendo testemunho, por onde estão passando, se estão deixando uma marca boa de alguém que é um verdadeiro adorador. Uma afirmação que alguém falou alguns dias atrás, eu não estou lembrado quem, mas alguém me falou essa seguinte expressão: será que eu posso voltar? Por onde eu já passei, será que eu posso voltar? Por onde eu passei, será que eu posso voltar? Será que eu deixei portas abertas para que eu possa voltar aos lugares por onde eu já passei? Porque tem pessoas que infelizmente não podem mais voltar por onde já andaram, fecharam as portas, né? E é interessante a gente olhar para a vida de Abraão como um levantador de altares, alguém que tinha essa questão da adoração, da consagração, para aplicar nos nossos dias e pegar esse gancho aqui do comentarista, muito bem feito. A nossa vida está cheia de quê? Nós fazemos isso também. Abraão deixava as marcas por onde ele passava, ok? O segundo subponto fala da imperfeição de Abraão. A gente observa que Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, um lugar que era uma cidade que era oferecida a deuses antigos, de lá da região da Mesopotâmia, e como o pastor falou, bem colocado aqui, foi por graça, né? Deus se revelou a Abraão, chamou ele para um projeto e ele aceitou. Mas ele sai de lá, de Ur, com a carga, como eu falei, com um conhecimento pouco de Deus e com uma carga muito grande do secularismo, da idolatria daquele lugar. Abraão também era um idólatra. E ele vai nesse processo do conhecimento do Senhor, ele vai aprendendo a conhecer mais a Deus, mas é claro, né, que ele vai se mostrar uma pessoa imperfeita. E o que é fascinante na Bíblia é que a Bíblia ela não esconde os erros e as falhas dos seus grandes heróis, dos seus grandes homens, dos heróis da fé. A Bíblia não esconde as falhas deles. E aí a gente pode perguntar para a gente mesmo, né, uma reflexão: poxa, mas eu posso ser usado também por Deus, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros? Olha Abraão, pai da fé, pai de multidões e tudo mais, falhou, errou. E eu? As minhas falhas, os meus erros vão impedir os projetos que Deus tem na minha vida, o ministério que Deus tem para me entregar? Será que eu sou digno de fazer alguma coisa para esse Deus maravilhoso? Né? A gente pode ver aqui que Abraão, na sua imperfeição, né, quando ele desce para o Egito, que não era da vontade de Deus que ele fosse para o Egito, quando ele chega lá em mente, dizendo que Sarai, né, a sua irmã, não deixa de ser meia verdade, mas meia verdade sempre é uma meia mentira, porque ela era esposa dele, era uma mulher muito bela, e ele falou, o comentarista lista aqui 4 erros dele, né? Ele deixou de confiar para tramar, ele deixou de confiar e começou a tremer, ele deixou de se preocupar com a esposa e passou a preocupar-se mais consigo mesmo, egoísta, né? E deixou de ser uma bênção e passou a ser fonte de julgamento, porque aqueles homens daquele lugar começaram a desejar Sarai e queriam ela para eles, e Deus usa de praga ali com aquelas pessoas daquele lugar. Então é descoberto que ela é esposa dele e ele praticamente sai envergonhado do Egito. Mas Abraão volta para a direção que Deus colocou para a sua vida. Ele volta à direção de Deus, novamente saindo do Egito. A gente vê isso lá no capítulo 13 e verso 1. E é interessante que o comentarista toca na questão da santificação aqui. É muito interessante quando ele faz o seguinte comentário, que a santificação é um processo que só terá sua conclusão final no arrebatamento. Aí eu respondo a pergunta: será que Deus pode me usar com todas as minhas falhas? Pode. Deus pode. Evandro, às vezes a pessoa está na escola dominical, tem um desejo de ser professor, né? Poxa, acha bonito. Eu já vi eu era assim. jovens falar para mim isso. Eu vejo assim, mas é algo tão distante, né? Que não é para mim, que eu sou limitado, eu sou cheio de falha. Tem aquele desejo no coração que já é um chamado. Já é, com certeza. Porque está sentindo, já é um chamado. E aí é importante ter esse pensamento, como o Evandro está explicando aqui, né? Que não quer dizer que a pessoa é santa não tenha pecado, né? E que sim, Deus pode muito bem usar
assim como foi colocado aqui de Abraão, que não era perfeito, e Deus usou. Então, se tem na sua igreja, na sua classe, um irmão, e você sabe, você já pode orientar ele. Exatamente. Não é, né? não é ser sem pecado para poder Deus usar. É o que o Evandro está colocando. E é interessante que, às vezes, tem pessoas, entre aspas, perdidas dentro da igreja, né? Porque não consegue se encontrar e não consegue... Eu já fui muito assim, às vezes, quando estava no início da caminhada, eu dizia, o que Deus tem para mim? O que é que eu sei fazer? Eu não me vejo... eu não me vejo sabendo fazer nada ali. Mas quando a gente começa a gostar muito de algo e a gente vai encontrar algo que a gente vai gostar de fazer, quando a gente passa a estar mais na casa de Deus, na presença de Deus, é ali que geralmente é o nosso chamado. É ali. Então é interessante essa questão da santificação, porque a santificação, ela não... É importante tocar nisso, os professores, tocar nesse assunto da santificação, que o comentarista coloca aqui, porque a santificação é simplesmente, tão somente, não é simplesmente, é ser separado. Esse é o conceito de santificação. É você ser separado das coisas do mundo e separado para uso exclusivo do Senhor. E aí, quando a palavra santa, ela é sempre usada de uma forma muito pejorativa, né? O fulano só quer ser santo e tal. E a santificação, ela tem 3 tempos. A gente é santificado, a santificação no momento da santificação posicional, quando a gente é colocado na posição de santo. E aí isso significa que eu a salvação já está ganha? Não, porque aí vem é um processo. Né? Aí vem a santificação experimental, que é a progressiva, que eu vou procurando a cada dia ser melhor, um dia melhor do que o outro, buscando sempre o aperfeiçoamento, como diz o autor aos Efésios, Paulo, dizendo, né, que ele chegando à estatura de varão perfeito, e esse crescimento ele não termina aqui, e até a gente chegar na santificação definitiva, que a gente não sabe ainda o que é aquilo que os olhos ainda não viu, né? Mas é o que Deus tem preparado para nós, essa separação. E é importante o comentarista tocar aqui, porque a gente vê as falhas de Abraão, mas mesmo assim, ele buscando voltar para a direção de Deus e sendo usado para completar o seu chamado, aquilo que Deus colocou para ele. O terceiro subponto, a gente vai falar do desapego, quando houve, capítulo 13, versículo 9, em que ele diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, e se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Foi o desentendimento que ele teve com Ló, seu sobrinho, devido a eles terem muitas propriedades. Os pastores começaram a brigar, e Abraão preferiu se separar. Ele tinha que sair da família dele. É interessante a gente ver lá, olhar lá para o primeiro ponto, que é rompendo com as coisas, né? Deus chamou ele para separar, para sair de Ur, não somente da cidade, mas separar da família. E ele insiste em romper esses laços, até familiares, que vai causar problemas para ele, né? Aí teve esse desentendimento com Ló, para que não houvesse uma ruptura total, ele abre mão do direito que ele tem. O patriarcado dizia que ele deveria ter, porque ele era tio de Ló, mas ele diz para Ló: olha, escolhe aí a direção que tu quer seguir e eu vou para a direção oposta. Então, isso nos mostra alguém que é desapegado, alguém que não tem apego às coisas que esse mundo tem para dar, porque ele sabe que ele não é daqui. Ele é um cidadão de uma outra cidade. É assim que a gente tem que ter esse exemplo, né? Abraão demonstrara não estar preocupado com o futuro, pois sabia que tudo estava nas mãos de Deus. Em vez de exigir ser servido, ele opta por servir. Que grande exemplo, que grande legado, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas, tá? Esse é o legado de Abraão, esse foi o legado que ele deixou para a gente e que a gente deve colocar na nossa vida. A aplicação pessoal dessa lição diz assim: o único jeito de vivermos nesse mundo e chegarmos à nossa Canaã, assim como Abraão, é pela fé. Por isso as Escrituras dizem que os que são da fé são filhos de Abraão. Você tem andado nas pegadas de Abraão, o pai da fé? Essa é a aplicação pessoal dessa nossa lição, a lição de número 8. Glória a Deus. Meus irmãos, então nós estamos chegando aí ao final, né, dessa primeira pauta do nosso núcleo de professores, que é a nossa lição, é o comentário da nossa lição.
Nós temos um grupo exclusivo, um grupo no WhatsApp, onde a nossa equipe está lá, né, Evandro? Isso, e a nós gente estamos sempre lá. tem a semana para estar tirando a sua dúvida, para estar ajudando em alguma questão, uma orientação. Então, a gente está lá aguardando por você. Se você quiser fazer parte, você pode mandar uma mensagem, pode entrar em contato conosco. Nós já colocamos o link aí, né, na nossa live, e você já clica lá e entra direto lá no nosso grupo de WhatsApp. Meus irmãos, nós vamos deixar para vocês 2 dicas para você implementar na sua EBD. A primeira, a EBD nos lares. Olha, faz muito sucesso esse projeto da EBD nos lares. A gente alcança as famílias, a gente alcança os alunos, alcança irmãos que estão doentes. Impossibilitado de vir ao templo. Exato. Né? Domingo eu fui com a pastora fazer uma EBD no lar de uma irmã que estava doente. Ela ficou muito feliz, porque ela não está podendo vir para a escola dominical, mas a escola dominical foi lá. Então, como é esse projeto? A gente vai, leva um banner e coloca na frente da casa e fica identificado lá. Olha, aqui tem o núcleo da EBD. E lá a gente dirige a escola dominical fazendo um resumo da lição, e ali a gente passa uns 20 minutos, né? Faz um resumo da lição, ora, abençoa e volta para a EBD novamente. E já deixa aquela família abençoada. Essa é a primeira dica, Evandro. A segunda dica que nós queremos deixar, pega aí, Cid, nosso sininho aí. O nosso sino da EBD, vou apresentar para vocês o nosso sino da EBD, olha. Como é que funciona? A gente está com essa estratégia, a gente comprou esse sino baratinho, irmão. R$30, se eu não me lembro, ou foi R$50. É nada diante do sucesso que está fazendo, né? Nós trouxemos o sininho e aí a gente coloca para todas as classes, Evandro. Fala aí um pouquinho aí, como é, Evandro? A gente deixa o sininho ali em cima do nosso púlpito, né? E quando um professor consegue matricular um aluno novo, ele vem aqui na frente e com o aluno exatamente, e ele balança o sininho, dando sinal de que aquela classe fez mais uma matrícula de alguém que não era aluno da EBD, que agora vai passar a ser. E aí, irmão, olha, isso foi um sucesso, porque na primeira vez que a gente trouxe, foram matriculados 5, não foi? 5. Aí no segundo domingo foi, parece que 4. Aí depois foi 2. Todo domingo está tendo matrícula. Aí domingo agora parece que foi mais 2, não foi? Foi. Esse domingo foi mais 2. Então, olha, é uma boa ideia para você utilizar na sua EBD, né? Uma estratégia simples. Aí todo mundo fica animado, todo mundo fica motivado, empolgado. E o resto da igreja se alegra, né? Exato. Eles se alegram bastante. Aí quando o professor vem com o aluno pega e aí a gente, toda a EBD diz, seja bem-vindo à escola dominical, né? Para fazer parte da EBD. Então sentirem-se abraçados, né? Exato. Então é maravilhoso, tá bom? Então a gente quer deixar essas 2 dicas para você hoje. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar agora. Nós temos um hino oficial da EBD, mas nós não vamos cantar hoje porque já está nosso horário avançado. Verdade. Mas me lembre, Cid, Evandro, pastor Luzenildo, para na próxima segunda a gente cantar o hino da EBD. Amém. A gente tem os 10 mandamentos, a gente vai citar também, não é? Com certeza. Mas a gente vai primeiro apresentar o hino oficial da EBD na próxima live. Me lembre, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem, glória a Deus. Está encerrado o nosso núcleo de professores da Escola Bíblica Dominical. Até segunda. Nos encontramos segunda-feira a partir das 8 horas da noite. Deus abençoe.